Desejar uma boa tarde aos nossos amigos ouvintes e manifestar a nossa alegria de falar também um pouco neste momento acerca, como sempre eu digo, costumo dizer, a melhor palavra, a melhor coisa que o ser humano pode falar e também ouvir, que é a palavra de Deus. E esta palavra, na linguagem, na expressão de Paulo, apóstolo de Jesus, ele diz que a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Cristo, a palavra do Evangelho é o poder de Deus. E por isso ele diz que não se envergonhava de falar desse Evangelho. Mas nós queremos também fazer menção de uma outra parte, outra passagem, também falada pelo apóstolo Paulo. E essa passagem que queremos mencionar, ela é encontrada na carta que ele escreveu aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E o versículo 1, lá Paulo está dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu faço questão de repetir esse texto mais uma vez, para que a gente possa ouvir com mais propriedade, com mais atenção aos detalhes daquilo que Paulo está querendo nos dizer. Olha como é que ele fala: portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Poderíamos gastar um bom tempo, nos estender para nos aprofundar em todo o significado dessa expressão do apóstolo. Mas nós não queremos passar muito tempo. E então, algumas perguntas podem surgir a partir deste texto que nós mencionamos. Primeiro, quando ele diz que não há nenhuma condenação, a pergunta que pode vir é: o que é condenação? Ou, a que condenação Paulo está se referindo? Bem, se não deu para o prezado amigo perceber ou descobrir que tipo de condenação Paulo está falando, Paulo está mencionando aqui, então vamos lá. A gente, com muita alegria, pode então compartilhar e ajudar no esclarecimento daquilo que Paulo está dizendo. Que condenação está falando? Veja só, Deus criou o homem, Deus deu ordens ao homem, para que ele assim cumprisse e obedecesse. Mas o homem desobedeceu a orientação de Deus. A gente começa analisando a partir desse ponto. Mas quando se fala de condenação, muita gente nem se dá conta o quanto é sério desobedecer a ordem de Deus. Muita gente pensa que desobedecer a Deus é uma brincadeirinha, acabou e pronto. Mas nós queremos nos debruçar um pouco sobre o significado da palavra condenação. A condenação, ela pode ser vista do ponto de vista humano e também espiritual. Do ponto de vista humano, nós sabemos que cada país
No nosso caso, no nosso Brasil, existem as leis que corrigem, que orientam as práticas do cidadão. E quando alguém comete um crime, ele é conduzido a um julgamento. E se ele for condenado, ele vai para a cadeia, vai para a prisão. Ele vai cumprir a pena por aquilo que ele cometeu. Então essa é uma condenação. Quem comete um crime previsto na legislação humana, ele está sujeito a uma condenação e pode passar anos e anos atrás das grades por conta daquilo que praticou como crime. Então isso é condenação. E a verdade é que um cidadão que se propõe a adotar uma postura coerente, ele não vai cometer um crime, porque ficar atrás das grades é algo terrível. Mas esta condenação é humana. E quantas pessoas têm de fato receio, medo de sofrer uma condenação humana? Mas a condenação humana, apesar de ruim, mas é algo real, e as pessoas, todo mundo sabe como é que funciona. Mas quando se fala da condenação no ponto de vista espiritual, a coisa fica muito mais complicada e fica muito mais séria. E aqui é o que nós queremos chamar a atenção. Porque nós dissemos que uma pessoa pode ser condenada quando ela comete um crime. Isso diante dos homens. E diante de Deus, uma pessoa pode ser condenada pelo fato de ter descumprido uma ordem divina. Uma lei humana é coisa passageira. As leis humanas, eles criam, eles mudam. Aquilo que pode ser crime hoje, amanhã pode não ser. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece a mesma. As regras de Deus continuam. Mas o comum de se ver é que, de repente, os seres humanos, quantas vezes têm quebrado, deixado de atender a essa orientação divina, sem se dar conta da gravidade que isso representa. Então, quando o homem peca, comete pecado, é muito mais sério do que quando comete um crime contra a lei humana. Ele está sujeito a uma condenação. A condenação humana são alguns anos de prisão. Mas a condenação do pecado compromete a eternidade de uma vida humana. Então, quando o homem peca, ele está sujeito a uma condenação. Então, a condenação a que Paulo se refere, no texto que nós lemos, é a condenação gerada pelo pecado. Quem peca está sujeito a uma condenação, porque está se rebelando contra o próprio Criador, o próprio Deus que criou o ser humano e o pôs nesta terra, com tudo o que está aí disponível para que possamos desfrutar. Mas então, o que fazer, já que nós sabemos que todo mundo peca, todo mundo é pecador? O que fazer então para se livrar dessa condenação? Aí que entra a parte mais importante do que Paulo está falando. Ele está dizendo que existe uma maneira para que cada ser humano
possa escapar dessa condenação. E qual é a forma? É como ele começa no texto. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Caro amigo, você percebeu? Deu para notar que é possível para mim e para você escapar de uma condenação terrível. E como é que pode escapar? Para escapar, é preciso estar em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, a palavra reflexiva que nós queremos trazer neste momento é, para que cada um de nós possamos se perguntar, será que eu estou em Cristo? Será que eu estou vivendo em Cristo? O que significa estar em Cristo? Significa ter comunhão com Ele. Significa estar vivendo de acordo com a palavra dEle. Então a pergunta continua. Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Cristo? Será que eu estou vivendo de uma maneira tal que a minha forma de vida combina com aquilo que Cristo quer que eu viva? Essa é a pergunta. E é isso que é necessário para escapar da condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E a pergunta que temos que nos fazer é essa: eu estou em Cristo? Será que Cristo está em mim? Como saber isso? Como saber se eu estou em Cristo? Também caberia um bom momento, um bom tempo para que a gente pudesse explanar acerca disso. Mas primeiro passo começa assim: quando nós ouvimos a palavra de Cristo, e que no nosso coração nós tomamos a decisão de entender que Ele é o Salvador, e que Ele morreu na cruz, se sacrificando para poder perdoar os nossos pecados. Então, reconhecendo que somos pecadores, e nos aproximando de Cristo, pedindo perdão desses pecados, e assumindo com Ele o compromisso de não continuar vivendo uma vida de pecado, porque todos os seus pecados anteriores serão perdoados, e quando os pecados são perdoados, Ele tira a condenação. A condenação, ela é cancelada no momento em que nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, a Cristo, quem pode perdoar. E então, a partir daquele momento, haverá um comprometimento da nossa parte, da minha parte, da parte daquele que decide entregar essa sua vida a Ele, a Cristo. Então essa é uma forma de perceber se nós estamos ou não em Cristo. Se eu estou vivendo de conformidade com a sua palavra. Se eu já me arrependi dos meus pecados. E se já tomei a decisão de continuar uma vida isenta de pecado. Essa é a forma de entender e essa é a forma de escapar da condenação. Eu quero finalizar apenas repetindo o que Paulo falou. Essa palavra não é uma palavra de um homem qualquer, mas é de um homem que foi enviado por Deus, apóstolo de Cristo, que anunciou este mesmo evangelho que nós estamos anunciando hoje por todo o mundo da sua época, há quase 2000 anos atrás. Paulo, olha o que ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Andar segundo a carne é viver no pecado, mas segundo o Espírito. Que esta palavra possa ficar guardada no coração daqueles que nos ouviram neste momento e que ela possa ter o efeito pretendido ou disponível para cada uma das nossas vidas, bastando tão somente que possamos dar crédito a ela e desejar que ela aconteça em nossa vida. Você não imagina como é maravilhoso viver sem condenação, com liberdade diante de Deus. Não há palavras para descrever
algo tão grandioso assim. Que Deus nos abençoe neste momento, em nome de Jesus.